Olá pessoal, um grande prazer estar aqui de volta. Vamos dar continuidade ao estudo, das análises dos grifos comentados aqui da obra Ética de Baruch Spinoza, né? Finalmente vamos entrar aqui na origem e natureza dos afetos, né? Então ele começa aqui falando: nada se produz na natureza que não possa atribuir que se possa atribuir a um defeito próprio dela, né? A natureza, a criação, ela é perfeita, né? Então, pois a natureza é sempre a mesma e uma só, né? Em toda parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as leis e as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre as mesmas em toda parte, né? Então, ele continua aqui: por isso que os afetos do ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmo, seguem-se da mesma necessidade e da mesma virtude da natureza, das quais se seguem outras coisas singulares, né? Então ele vai começar a trabalhar essa noção de afeto, né? Agimos quando em nós ou fora de nós sucede algo de que somos causa adequada. Padecemos quando nos sucede algo ou quando de nossa natureza se segue algo de que não somos causa senão parcial. Então daqui ele vai começar a tirar a diferença de agir para sentir, né? E o afeto é quando a gente padece, não quando a gente age. E ele vai, obviamente, exortar que você haja na vida ao invés de padecer, né? Quanto mais você agir, mais você está agindo de forma adequada e racional, né? E aí ele continua, né? Padecemos quando nos sucede algo, quando de nossa natureza segue algo de que não somos causa senão parcial, né? E aí ele põe: assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo então uma ação. Em caso contrário, uma paixão, né? Então, por afeto ele pode entender por ação, quando agimos como causa adequada, ou por paixão, quando ao contrário padecemos por não ser causa adequada e estarmos sofrendo a ação, né? Uma ação parcial, que é externa a nós. E aí vai ter uma proposição aqui, a primeira proposição dele é: a nossa mente algumas vezes age, outras na verdade padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente age. À medida que tem ideias inadequadas, ela necessariamente padece. De tudo isso, de tudo que necessariamente se segue de uma ideia que é adequada em Deus, não enquanto ela contém apenas a mente de um homem, mas enquanto contém ao mesmo tempo que a mente desse homem, as mentes de outras coisas, a mente desse homem não é causa adequada, mas parcial. Portanto, a mente, à medida que tem ideias inadequadas, necessariamente padece, né? Disso se segue que quanto mais ideias inadequadas a mente tem, tanto maior é o número de paixões a que é submetida. E, contrariamente, quanto mais ideias adequadas tem, tanto mais ela age. Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente determinar o corpo ao movimento ou ao repouso, ou a qualquer outro estado, se é que isso existe. Isto é, não pode provir da mente a qual é um modo de pensamento, né? Então, vamos dar seguimento aqui, que é justamente essa diferenciação que ele vai dar entre padecer, né, ser agido, né, ou de forma inadequada, quando você tenta, quando você é afetado de forma inadequada, tem ideias inadequadas, né? Então ele continua: a experiência, entretanto, ensina sobejamente que nada está menos sob o poder dos homens do que a sua língua, e que não há nada de que sejam menos capazes do que de regular seus apetites. Disso decorre que muitos acreditam que só fazem livremente aquelas coisas que perseguimos sem muito empenho, pois o apetite por essas coisas pode ser facilmente mitigado pela recordação de alguma outra coisa de que nos lembramos com frequência, mas que fazemos muito pouco livremente aquelas coisas que perseguimos com um afeto intenso, o qual não pode ser atenuado pela recordação de outra coisa. Se a experiência, entretanto, não mostrasse aos homens que fazemos muitas coisas das quais depois nos arrependemos, e que frequentemente, quando somos afligidos por afetos opostos, percebemos o que é melhor, mas fazemos o que é pior, nada,
os impediria de acreditar que fazemos tudo livremente. Assim, uma criancinha acredita apetecer livremente o leite, um menino furioso a vingança e o intimidado a fuga. Um homem embriagado também acredita que é livre pela decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual, mais tarde, já sóbrio preferiria ter calado. Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero acreditam que assim se expressam por uma livre decisão da mente, quando na verdade não são capazes de conter o impulso que os leva a falar. Assim, a própria experiência ensina, não menos claramente que a razão, que os homens se julgam livres apenas porque estão conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados. Ensina também que as decisões da mente nada mais são do que os próprios apetites. Elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do corpo. Assim, cada um regula tudo de acordo com o seu próprio afeto. Além disso, aqueles que são afligidos por afetos opostos não sabem o que querem, enquanto aqueles que não têm nenhum afeto são, pelo menor impulso, arrastados de um lado para o outro. Não podemos, pela decisão da mente, fazer qualquer coisa sem que dela tenhamos uma lembrança prévia. Por exemplo, não podemos falar nenhuma palavra sem que tenhamos dela uma lembrança prévia. Além disso, não está sob o livre poder da mente esquecer ou lembrar alguma coisa. Ele está ponderando o quanto o nosso livre-arbítrio não é absoluto, né? Mas também não podemos radicalizar por outro lado e dizer que não exercemos qualquer tipo de juízo e resistência aos impulsos, né? Nesse sentido, gosto da filosofia de Sigmund Freud, né, falando da relação entre o ego, o id, o ego e o superego, né? O superego vai estar ali causando uma oposição ao id, né, e o ego no meio ali processando, né, decidindo qual será a reação. Então, assim, não gosto de radicalismos para nenhum dos lados, né? Mas, aqui, nesse sentido, devemos reconhecer, sim, o Spinoza tem uma razão parcial quando afirma que não há um livre-arbítrio absoluto. Por outro lado, temos, sim, a possibilidade de refrear nossos impulsos, né? Nossos apetites, nossas paixões, e não à toa, veja, tenho certeza que o próprio Spinoza reconheceria isso, né? Não à toa, o próprio Spinoza está filosofando nesse sentido para nos dar o caminho de racionalizar esses afetos, conhecer a origem deles, né? Pois nós desconhecemos essas origens desses apetites, e ao conhecer essas origens, passarmos a deixar de ter ideias inadequadas para poder orientá-las e passarmos a agir mais e sermos menos agidos por afetos e paixões, né? Então, aqueles, portanto, que julgam que é pela livre decisão da mente que falam, calam ou fazem qualquer outra coisa, sonham de olhos abertos. Sim, então ele acha, assim, no caso, veja, há um certo radicalismo, sim, né? Ele acha que não há poder de decisão da mente, nada do que se fala, cala, né, ou qualquer outra coisa. Paixões só estão referidas à mente enquanto ela tem algo que envolve uma negação, ou seja, enquanto ela é considerada como uma parte da natureza, a qual por si só, sem as outras partes, não pode ser percebida clara e distintamente. Nenhuma coisa pode ser destruída senão por uma causa exterior. Isso aqui é uma proposição dele. E cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. Essa proposição 6 eu tendo a concordar mais do que essa de que nenhuma coisa pode ser destruída senão por uma causa exterior, né? Mas sim, cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser, né? Também existem exceções, mas acho que é uma regra válida, sim. Já aqui a proposição 9, a mente quer... A mente... veja, essa é a primeira proposição, né? Por que eu tenho uma certa relutância, né, de que nenhuma coisa pode ser destruída senão por uma causa exterior? Sobretudo em filosofia política, o que mais a gente vê são derrocadas, inclusive de ideias, né? Por pessoas que teoricamente estariam na posição de defender essas ideias. Elas mesmas abrem margem, possibilidades para destruição de ideias, de correntes filosóficas, de filosofias, de movimentos políticos, e por aí você vai, né? Ou, por exemplo, atualmente a gente vive
a democracia sendo destruída pelos democratas, né, por pessoas que teoricamente teriam a possibilidade, teriam que aí por função defender a democracia, e essas próprias pessoas estão destruindo a democracia. Então, é só para título de exemplo, né, de como a ideia de causa exterior é relativizável. E com relação a cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser, né? Isso, sim, com certeza há uma tendência de todo organismo vivo de tentar viver, né? Lutar para viver. Mas claro que também tem exceções, né? Mas não cabe aqui ficar fazendo digressões a respeito disso. A mente quer, enquanto tem ideias claras e distintas, quer, enquanto tem ideias confusas, esforçar-se por perseverar em seu ser por uma duração indefinida. Eu acho assim, em circunstâncias normais é o esperado. Né? Uma ideia que exclui a existência de nosso corpo não pode existir em nossa mente, mas lhe é contrária. Então, sim, veja, ele mesmo abre, né? Apesar de falar que a tendência normal é que tente perseverar, mas logo em seguida ele fala que a ideia que exclui a existência de nosso corpo não pode existir em nossa mente, mas lhe é contrária. E sim, é possível. Então, se não fosse possível, ele não falava. Né? Então, está aqui, uma ideia que exclui a existência do nosso corpo. Né? Pode existir em nossa mente, mas lhe é contrária. Qualquer coisa que possa destruir o nosso corpo pode nele existir. Né? Então, aqui já há uma contradição, né? Então, qualquer coisa que possa destruir o nosso corpo, sim, ele não, desculpa, não é contradição não, ele põe não pode existir, né? Mas não é o que a realidade evidencia, né? A gente vê as pessoas que estão em estado de transe, por exemplo, né? A não ser que ele esteja se referindo apenas a situações, enfim, normais, né? Mas vamos dar continuidade. Assim, por alegria compreenderei daqui por diante uma paixão pela qual a mente passa por uma perfeição maior. Por tristeza, em troca, compreenderei por paixão pela qual a mente passa a uma perfeição menor. Né? Então, a proposição aqui que ele fala é se uma coisa aumenta ou diminui, estimula ou refreia a potência de agir de nosso corpo, a ideia dessa coisa aumenta ou diminui, estimula ou refreia a potência de pensar na nossa mente. Então, ele associa a sua potência de agir em relação física, concretamente, do corpo, à potência, o estímulo aumentado ou diminuído, né, na potência de pensar da mente. Então, para ele, a alegria é compreendida como a paixão, né, que você é acometido, ou seja, você padece por ter atingido uma perfeição maior, ou seja, ter aumentado a sua potência de agir. E a tristeza, o contrário, é um padecimento, ou seja, é a afetação de quando você entende que o seu tem menor potência de agir com relação ao corpo. Né? Então, que a excitação e a dor estão referidos ao homem quando uma de suas partes é mais afetada do que as restantes. O contentamento e a melancolia, por outro lado, quando todas as suas partes estão igualmente afetadas. Né? Então, a excitação e a dor estão referidas ao homem quando uma de suas partes é mais afetada do que as restantes, e aí, no caso, a excitação fazendo uma conexão com a alegria e a dor fazendo uma conexão com a tristeza. Quando você tem uma alegria localizada, você tem excitação. Quando você tem uma tristeza localizada, você tem dor, né? Fazendo uma analogia. E o contentamento e a melancolia, veja que interessante, né? O contentamento seria a alegria equilibrada na mente, se equilibrando em todas as partes, né? E a melancolia, a tristeza equilibrada em todas as partes, sem ser propriamente num ponto só. Por isso, melancolia se diferenciaria de dor e contentamento se diferenciaria de excitação. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Né? E o ódio nada mais é do que a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Então, ele diferencia, então, associa a ideia de amor à alegria com uma causa que lhe é externa, ou seja, o objeto pelo qual você desenvolve o sentimento de amor. Então, havendo um objeto, e quando eu falo objeto, entenda-se, pode ser compreendido como um ser humano também, né? Um outro ser humano com uma causa exterior te causa um amor.
Então, uma alegria, né? Essa causa exterior te causa uma alegria, portanto, ela é um amor. E a alegria, voltando à origem aqui da proposição original, é quando você sente uma potência maior de agir, né? Consequentemente, reflexamente, você pode ter uma potência maior de pensar. Então, se isso é associado a um objeto exterior, é amor. Se, ao contrário, é a tristeza, né, que é aquela afecção, né, dada por se sentir limitado na sua potência de agir e, portanto, também na de pensar, né, você direciona essa afecção para uma causa exterior, ou seja, para uma pessoa, por exemplo, ou para um objeto concreto, naturalmente o que você vai ter é o ódio, né? A tristeza, que é a restrição desse sentimento, essa afecção, tendo como causa um objeto exterior, né? Você chutou uma pedra, ficou puto, vontade de chutar aquela pedra para tudo que ela te machucou, você inicialmente sente dor, que é a tristeza localizada, né? E depois você sente ódio naquela pedra, estou dando um exemplo, né? Ódio porque você sente que é uma causa exterior e aquilo dá vontade de dar porrada, né? Então é isso. Ou uma pessoa que te irrita muito, uma causa exterior, ela restringiu a sua potência de agir, você se sentiu ofendido, agredido. O cara foi lá, bateu no teu carro, você sentiu a sua potência de agir limitada, sua potência de pensar reflexamente, isso gerou tristeza, né? E por ser uma causa exterior, essa tristeza significa que você vai ter ódio, porque é um agente exterior te causando tristeza, né? E aí você, como você não quer sentir a tristeza, você transforma, reverte isso em ódio. Então toda uma forma de racionalizar os sentimentos, muito interessantes, que vai decorrendo um do outro, né? Um sentimento vai decorrendo do outro. Qualquer coisa pode ser por acidente causa de alegria, de tristeza ou de desejo, né? Então qualquer coisa pode ser por acidente, causa de alegria, tristeza ou de desejo. Compreendemos assim como pode ocorrer que amemos ou odiemos certas coisas sem que saibamos a causa, né? Mas apenas por simpatia ou por antipatia. Devem ser também mencionados aqueles objetos que nos afetam de alegria ou de tristeza simplesmente por terem algo de semelhante com objetos que habitualmente nos afetam desses afetos, né? É curioso isso realmente, né? Há quem fale até da criança que fica com aquele paninho para cheirar, um cheirinho que tem o cheiro da mãe, porque ali a mãe vai ter que trabalhar, mas aí a criança espelha aquele bom sentimento que tem pela mãe no paninho, né? E os afetos são despertos ali, ela se sente confortável, né? É um exemplo aqui de como você pode desenvolver de forma reflexa o mesmo afeto que você tem por um objeto original por um outro objeto, né? Reflexamente. Né? E eu falei criança, mas claro, né? O Spinoza está certo em falar isso, estender isso aos adultos, né? Compreendemos assim, né? Então pode ocorrer, amemos ou odiemos certas coisas sem que sabemos, inclusive, a causa. Também tem isso, né? Em alguns casos a gente nem sabe o motivo e aí atribuímos o título de simpatia ou antipatia. O estado da mente que provém de dois afetos contrários é chamado de flutuação de ânimo. E está para o afeto, assim como a dúvida está para a imaginação. Então, sim, às vezes nós sentimos as duas coisas, né? Achamos que uma coisa é boa e ruim, né? E somos acometidos amor e ódio, ou podemos ter também uma percepção de trágico ou de cômico, né? De uma mesma situação, né? Enfim, chamamos de flutuação de ânimo. Então, sempre que houver essa situação que ele estivesse fazendo referência a dois afetos que são contrários, ele vai estar se referindo à flutuação de ânimo. O homem é afetado pela imagem de uma coisa passada ou de uma coisa futura, do mesmo afeto de alegria ou de tristeza de que é afetado pela imagem de uma coisa presente. Então veja, daqui ele vai começar a decorrer a construção de afetos com visão de tempo, né? Então um afeto hoje, se você projeta ele mentalmente para o futuro, ele te gera uma expectativa que vai mudar o nome do afeto. Da mesma forma, um afeto de ontem, que você relembra e traz para hoje, vai te trazer uma transformação do nome desse afeto. E a gente com isso vai destrinchando vários outros tipos de afeto
pelo simples deslocar no tempo, né? Então, durante o tempo em que o homem é afetado pela imagem de uma coisa, ele a considerará como presente, mesmo que ela não exista. Portanto, o afeto da alegria ou da tristeza é o mesmo, quer a imagem seja de uma coisa passada ou de uma coisa futura, quer seja de uma coisa presente. Como, entretanto, ocorre geralmente que aqueles que experimentam muitas coisas, ao considerarem uma coisa como futura ou como passada, ficam indecisos e têm muitas vezes dúvidas sobre a sua realização. O resultado é que os afetos que provêm de imagens como essas não são tão estáveis, mas ficam geralmente perturbados pelas imagens de outras coisas, até que o homem se torne mais seguro da realização da coisa em questão. Então, efetivamente, a esperança. Veja, aí ele vai começar a falar de afetos interessantes. A esperança nada mais é do que uma alegria instável, surgida da imagem de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos dúvida. O medo, por outro lado, é uma tristeza instável, surgida igualmente de uma imagem de uma coisa duvidosa. Se desses afetos excluímos a dúvida, a esperança torna-se segurança e o medo, desespero. Quer dizer, uma alegria ou uma tristeza surgida da imagem de uma coisa que temíamos ou de uma coisa que esperávamos. O gáudio, por sua vez, é uma alegria surgida da imagem de uma coisa passada de cuja realização tínhamos dúvida. Finalmente, a decepção é uma tristeza que se opõe ao gáudio. Então, é muito interessante esse deslocamento no tempo, né? Ele coloca justamente isso aqui, partindo da alegria e da tristeza, que são duas afecções das mais comuns, simples, né? Ele vai fazer como se fossem com cores, né? Você vai somando uma cor a outra, dando uma terceira. Somando a terceira com a primeira, dando uma quarta, né? É muito interessante essa questão aqui. Então, ele põe justamente que a esperança é como se fosse paira dúvida futura a respeito da concretização de um fato, né, de um agente externo que te causaria alegria, né? Então você cria esperança, né? E o medo é o contrário, é exatamente essa possibilidade futura, só que instável, ou seja, você não sabe se pode acontecer ou não, né? E aí, pairando dúvida futura a respeito da concretização disso, a tristeza se transforma em medo, a alegria se transforma em esperança, a tristeza se transforma em medo, né? E aí, uma vez que esse evento que paira a dúvida no futuro se realiza, né? Ele vai ter aqui, né? Se você excluir a dúvida, a esperança torna-se segurança, né? E o medo se torna desespero, né? Desespero. Então, muito interessante, né? Dando continuidade aqui. Quem imagina que aquilo que ama é destruído se entristecerá. Se por outro lado imagina que aquilo que ama é conservado, se alegrará. Quem imagina que aquilo que odeia é destruído, se alegrará. Né? Da mesma forma, né, se conclui que se aquilo que odeia é conservado, né, se ficará triste, né? Exatamente. Se entristecerá. E ele vai falar sobre a comiseração, né? Não temos comiseração apenas por uma coisa pela qual tivemos amor, mas também por uma coisa pela qual não fomos anteriormente tomados de qualquer afeto, desde que a julguemos semelhantes a nós, né? Então, uma explicação interessante, o motivo pelo qual nós desenvolvemos esse afeto da comiseração. Muito porque nos sentimos que o objeto alvo desse afeto é semelhante a nós. Pois se não sentíssemos, não desenvolveríamos esse afeto, né? Da onde vem talvez aí uma filosofia voltada para a caridade, né? Da onde vem a origem desse impulso da caridade, por nos sentirmos semelhantes. Esforçamo-nos por afirmar quanto a nós e a coisa amada, tudo aquilo que imaginamos afetar a nós ou a ela de alegria e, contrariamente, por negar tudo aquilo que imaginamos afetar a nós ou a ela de tristeza. Ora, a mente esforça-se tanto quanto pode por imaginar aquelas coisas que nos afetam de alegria, esforçar-se por considerá-las como presentes, e, contrariamente, esforçar-se por excluir da existência daquelas coisas que nos afetam de tristeza. Então, é um impulso mental, reflexo natural que todos nós temos de tentar
nos esforçarmos mentalmente para que as coisas que nos projetem alegria sejam estendidas na mente, né? E as coisas ao contrário que nos injetem tristeza sejam deletadas, né? Isso é natural e esperado até por um instinto de autopreservação. E aqui, assim, a soberba é uma alegria que surge porque o homem faz de si mesmo uma estimativa acima da justa. Além disso, chama-se consideração a alegria que surge porque um homem faz de um outro uma estimativa acima da justa. Chama-se, enfim, de desconsideração a alegria que surge porque um homem faz de um outro uma estimativa abaixo da justa. Né? Então ele vai aqui brincar, não é brincar, né? Ele vai trabalhar, né? Trabalhar a soberba, já trabalhou a comiseração, né? Agora ele está trabalhando a soberba, que você faz de si, você tem uma imagem de si acima do que seria justo. Você pode ter aí também a visão de consideração, né, que você tem pelo outro, que é quando você tem uma alegria porque faz do outro uma estimativa acima da justa. Por isso que você tem consideração. Veja que interessante, né? A gente pensa que consideração está fazendo o que é justo. Não. Se você tem muita consideração por alguém é porque você tem uma estima que é acima da justa. Né? Ou desconsideração quando você tem essa estima por alguém abaixo da justa. Né? Uma alegria que surge por fazer alguém, por estimar alguém abaixo do que é justo. Né? Por isso é uma descortesia, uma desconsideração. Nós nos esforçaremos igualmente por fazer tudo aquilo que imaginamos que os homens veem com alegria e, contrariamente, abominaremos fazer aquilo que imaginamos que os homens abominam. Né? Veja, interessante, né? Esse esforço, essa tentativa reflexa de fazer aquilo que imaginamos que os homens veem com alegria, né? E também, e contrariamente, deixar de fazer aquilo que os homens abominam. É uma tendência que permeia os sistemas de crença, da onde vem uma necessidade de sentimento de pertencimento ao grupo. Isso vale para o bem como vale para o mal. É importante lembrar disso, né? Essa necessidade de se espelhar na sociedade, ela é boa em alguma medida e é má também em alguma medida. Né? Então aqui vamos falar aqui, esse esforço por fazer algo ou por deixar de fazê-lo com o único propósito de agradar aos homens chama-se ambição. Sobretudo quando nos esforçamos por agradar ao vulgo com tal zelo que fazemos ou deixamos de fazer certas coisas que resultem em detrimento nosso ou alheio. Né? Então, aqui é muito interessante isso aqui. Né? Isso vale para todo tipo de visão, seja uma visão de Estado, seja uma visão de mercado, uma visão de lei, uma visão de moral, uma visão de justiça. Né? Uma visão estética, vale para tudo. Se você abdica do seu eu em zelo ao próximo, você está aderindo aqui ao sistema de espelhamento social, de crenças, né? Você está aderindo a ele. E, naturalmente, a maior preocupação aqui que o Spinoza coloca é quando você faz isso, inclusive, para agradar ao vulgo, né? Deixando de fazer certas coisas que resultem em detrimento nosso ou alheio. Numa expectativa, por exemplo, de mercado, isso acontece muito, quando você esvazia o sentido do que você oferece em benefício de se projetar mercadologicamente e agradar mais o mercado. Né? E aí, como consequência disso, você acaba deixando de ser você e se espelha dentro do mercado como uma forma de se projetar mercadologicamente. Politicamente é a mesma coisa. Né? Você deixa de defender os seus valores, as suas ideias reais para poder ter aí uma aspiração política maior, né? Ter mais resultado. É isso, gente. Vou finalizando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Vamos continuar na próxima. Um abração. Até lá. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clique em curtir, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Nem sempre podemos responder, mas sempre leremos o seu comentário. Caso goste mesmo do nosso conteúdo, nos dê uma ajuda pelo Pix, disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. Qualquer quantia será muito bem-vinda. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por tema, formato e autores,
de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos o nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima!